Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são o fio Anne, da Círculo. Nós vamos utilizar ele na cor 1289, que é a cor amarela. Você pode utilizar a cor da sua preferência. Nós vamos utilizar a cor amarela porque nós vamos combinar com um vasinho que tem flores amarelas. Você pode utilizar a cor da sua preferência. Então, vão sobras do fio Anne, não vai nem metade de um novelo. Cada novelo do fio Anne, ele tem 500 metros. Porém, para uma capa de vasinho, que neste caso nós vamos fazer para o vaso número 1, ó, este vasinho aqui, nós vamos utilizar nem metade de um novelo. Então, esses vasinhos geralmente a gente tem com violetas em casa, com pequenas flores, ó. Quase todo mundo tem um vasinho assim com alguma flor em casa. Então, nós vamos ensinar você a fazer a capa e deixar ainda mais colorido, mais bonito o seu vasinho. Para fazer a capa com o fio Anne, você vai precisar de agulha de crochê 1,75 milímetros. Se você quiser conhecer as outras cores do fio Anne, é só você acessar o site da Círculo, que aparece agora para você, e você vai poder ver toda a cartela de cores desse fio. É um fio 100% algodão, bem gostoso de se trabalhar. Então, estes são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai começar o seu trabalho fazendo a laçada inicial. Em seguida, você vai trabalhar 48 correntes. Elas vão ficando assim. Feitas as 48 correntes, você vai na primeira corrente feita, ó, procure não torcer o cordão para não enrolar, e você vai fechar com ponto baixíssimo nesta primeira corrente. Você vai formar um círculo. Dentro desse círculo, ou em cada corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, você sobe 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto alto, e você vai trabalhando um ponto alto para cada corrente da base. Serão 48 pontos altos também. Você já pode ir escondendo aquele fio do início à medida que você vai fazendo os pontos altos, pegando junto lá atrás, ó, e prendendo aquele fio do início já para esconder, depois você já vai poder cortar. Ó. Então, trabalhe os 48 pontos altos, um em cada corrente. Depois que você trabalhar os 48 pontos altos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, contando 1, 2, na terceira corrente daquelas 3 que você subiu no início. Agora, você vai trabalhar a próxima carreira também em pontos altos, só que com alguns aumentos. Então, você vai subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Você vai trabalhar mais um ponto alto no próximo ponto de base. E no ponto de base seguinte, você vai trabalhar 2 pontos altos para o aumento. Então, 1 e 2. Novamente, 2 pontos altos de intervalo, um em cada ponto de base. E no ponto seguinte, você já faz o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, você trabalha 2 pontos altos no próximo aumento, trabalha 2 pontos altos no próximo aumento. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Trabalhada essa segunda carreira, com os aumentos, ela vai ficar assim. Ela vai abrir um pouquinho mais. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, nós vamos trabalhar o ponto barra 2 por 2. Então, você vai subir 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto do ponto barra, e o próximo você vai trabalhar em ponto relevo pego por trás. Ó. Agora, para os próximos 2 pontos, você trabalha o ponto em relevo pego pela frente. Se você tiver dúvidas de como fazer o ponto barra 2 por 2,
você pode assistir a aulinha do ponto no nosso site. Então, ponto barra 2x2 é feito assim: 2 pontos altos em relevo pegos por trás, um em cada ponto da base. 2 pontos altos em relevo pegos pela frente, um em cada ponto da base sempre. Ó, o ideal é que você já saiba fazer os pontos altos em relevo pego por trás e pego pela frente para poder trabalhar o ponto barra 2x2. Você vai trabalhar então desta forma até o final da carreira. Vai ficando assim, ó, vai dando um relevinho aqui no trabalho. Para você ter uma ideia de como vai ficar o efeito desse ponto, ó, ele vai ficar assim. Quando você terminar essa primeira carreira de ponto barra 2x2, o seu trabalho vai ficar assim. Ó, o relevinho que já dá esse efeito deste ponto. Então, você vai finalizar a carreira, ó, se você começou com 2 pontos em relevo pegos por trás, no caso aquelas 3 correntes já que falem ao primeiro, você sempre tem que terminar a carreira com os 2 pontos altos em relevo pegos pela frente, para intercalar, é um efeito sempre intercalado. Então, você não pode terminar com 2 pontos pegos por trás, se você começou com pontos pegos por trás. Tem que terminar com a sequência diferente para dar o efeito do ponto e seguir a sequência. Então, no caso de você fizer essa capa maior ou de você fazer essa capa menor, você deve ficar atenta a esse detalhe. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo a carreira. Para começar, você começa sempre com as 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto, só que a partir de agora, quando você for fazer o segundo ponto alto em relevo pego por trás, você já pega as 3 correntes de início da carreira anterior, mais o ponto que você vai fazer o segundo ponto em relevo. Por quê? Para esconder aquelas 3 correntes de início de cada carreira. Então, você pega agora, para fazer o segundo ponto em relevo pego por trás do ponto barra, você pega os 2 pontos, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo pego por trás. Só no início você faz isso, ó. Depois você continua os 2 pontos altos em relevo pegos pela frente, sobre aqueles 2 já pegos pela frente da base, e vai seguindo a sequência da base sempre agora. 2 por trás, 2 pela frente. Ó. Você vai trabalhar para este vasinho, que é o número 1, 13 carreiras no total do ponto em relevo. Então, as 2 de pontos altos e depois as 13 do ponto em relevo, que é o ponto barra 2x2. Ó. Depois, quando você atingir a altura, ó, com as 13 carreiras, nós fazemos a parte do acabamento. Então, se você quiser, já uma dica, a capa maior, no caso de você fazer para um vasinho maior, este início de 48 correntes deve ser maior. Ó, você sempre vai fazer da seguinte maneira: as correntes, elas têm que deixar mais ou menos, ó, que nós vamos medir para você ver, ó, aqui do início, assim, ó, mais ou menos, ó, 1 centímetro para dentro do vasinho. Por quê? Assim você deixa os furinhos aqui em aberto, para quando você colocar o potinho, você poder colocar água e a água sair no potinho, ó, não vai molhar o seu crochê. E não vai estragar a plantinha. Assim, ficam os buraquinhos aqui bem abertos. E o crochê fica firme também, porque ele pega aqui a beiradinha do vaso. Então, você sempre deve ter consciência de que o seu círculo de correntes, ó, ele deve ficar ao redor desses buraquinhos. Porque depois você faz a carreira de pontos altos, que fecha, e a segunda, que já vai subindo para o redor do vasinho. Então, se você quiser aumentar ou diminuir, a lógica é esta. Faça o cordão de correntes e feche em círculo, de modo que o círculo ele fique ao redor dos buraquinhos. Ó.
Aí você coloca o vasinho, coloca água, não tem problema nenhum, pode deixar com a capinha. E depois é fácil de tirar a capinha se você quiser lavar ou se de alguma forma sujar a capinha, ó, você vai poder tirar a capinha e vai poder lavar e a capinha não cai. Ela fica bem firme no vasinho, ó. Super prática, super fácil de fazer, bem prática, ó. E depois aqui a gente finaliza com acabamento. Então agora você vai trabalhar essas 13 carreiras. E esta largura do círculo inicial, ela define a largura da sua capa. Então, ela vai ficando assim. Depois que você trabalhar as 13 carreiras no total, do ponto barra 2 por 2, seu trabalho vai ficar assim. Veja como o fato de você esconder aquele ponto da carreira anterior, aquele ponto do início, ó, ele já deixa o trabalho uniforme. Quase imperceptível o fechamento da carreira. Então, agora, nós vamos começar a parte do acabamento. Que nós terminamos com ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer uma carreira de pontos baixos. Então, você sobe 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto, e você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Até o final da carreira. Feita a carreira com pontos baixos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas 2 do início. E agora a última carreira para o acabamento. Então essa parte do ponto baixo, ela aperta um pouquinho o final da capa no vaso. E agora, essa última carreira, o acabamento em si. Você vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Você vai fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. 1, 2. Agora, você vai trabalhar um ponto picô. Então, você vai subir 3 correntes. Vai voltar na primeira dessas 3 correntes. Vai prender com ponto baixo. Vai pegar uma laçada, voltar naquele mesmo ponto de base dos 3 pontos altos anteriores e vai fazer 3 pontos altos nele novamente. Então, o que você fez? Você fez um ponto V triplo com um picô no meio. Agora, você vai pular 1, 2 pontos da base. No terceiro, você faz um ponto baixo. Pegue uma laçada, pule novamente 2 pontos de base. No terceiro, você repete o ponto V triplo com picô. Então, são 3 pontos altos. As 3 correntes para subir. Volte na primeira dessas 3 correntes, prenda com ponto baixo. Pegue uma laçada. Volte no mesmo ponto de base dos 3 pontos altos anteriores e faça mais 3 pontos altos nele. E agora você trabalha dessa forma, pule 2 pontos, um ponto baixo, pule 2 pontos, um ponto V triplo com picô. Ele vai ficando assim. Quando você finalizar o acabamento, ó, a capinha ela vai ficar assim. Que é a parte de cima. Ó, aqui o detalhe do acabamento. Então, agora, você vai fechar essa carreira. Você deve observar aqui, ó, um detalhezinho bem importante na hora de finalizar. Se você começou com leque, você deve finalizar com ponto baixo. Ah, mas faltaram 3 pontinhos e não 2 para completar e fechar a carreira. Não tem problema. Você pode pular um pontinho a mais aqui depois do leque para fazer o ponto baixo, para fechar certinho a carreira com ponto baixo e um leque, sempre intercalando. Ó. Então, agora, para fechar a carreira, você vai no primeiro ponto alto feito, ó, lá na terceira correntinha, lá em cima,
e fecha com ponto baixíssimo. Sempre no primeiro ponto, na terceira corrente. Fechou com ponto baixíssimo? Agora você arremata. Se você quiser uma capinha mais alta, você trabalha mais carreiras de ponto barra 2x2 para depois fazer o acabamento com ponto baixo e o ponto V triplo com picô. E se você quiser mais larga, você vai começar lá no início com mais correntinhas. Ao invés de 48, você vai começar com a quantidade necessária para o tamanho do seu vaso. Ó. Aqui o fio você traz para a parte de trás e você passa por dentro desses pontos altos só na parte de trás ou de dentro do trabalho. Depois você passa a agulha aqui por dentro de 2 pontinhos baixos, também só pegando a laçada de dentro do ponto. E você traz esse fio, escondendo mais um pouquinho, para só depois você cortar. Ó. Você pode cortar o fio inicial também. E a sua capinha ela está finalizada. Ó, super simples de ser feita. Agora nós vamos vestir no vasinho. Ó, você vai colocar dessa forma. Ó, veja como ele encaixa perfeitamente. Ó. Ele fecha aqui embaixo para não escapar, não subir. Deixa os furinhos abertos. Ó. E aqui na parte de cima você vai arrumar o acabamento para os lequezinhos ficarem assim com efeito de folhinhas. A gente não faz até muito lá em cima porque geralmente os vasinhos vêm com as folhas, no caso da flor, elas ficam deitadinhas, então essa parte ela não vai aparecer. Ó. Ó, que nós temos em verde, que nós temos em amarelo. Ó. Essa em amarelo nós vamos combinar com este vasinho aqui. Ó. Olha que lindo, esses mini margaridas. Mini florzinhas. Então, nós vamos colocar agora a capinha neste vaso, para você ver como fica o resultado final. Então, veja só que graça que fica a capinha do vaso combinando com as flores, com a cor das flores, ó, que nós já vestimos. E veja que como tem as folhas, elas ficam caidinhas aqui nesse espaço, não dá para ver nada a parte de dentro do vasinho. Ó. E fica bem mais colorido. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma capinha de crochê para vaso de flor, modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.